Boa tarde e bem-vindos a mais um Vemos, Ouvimos e Lemos. Esta, como sabem, é uma transmissão em direto pela TV Amadora e que hoje cumpre um outro objetivo nosso. Hoje estamos também em simultâneo com a telefonia da Amadora. Ainda em emissões experimentais, mas a telefonia da Amadora, algo que há quase um quarto de século, queríamos voltar a desenvolver à Amadora uma rádio para ela, dela e que falasse sobre a Amadora. Já sabem que durante o Vemos, Ouvimos e Lemos podem também fazer comentários ou colocar questões, quem está aqui na sala ou quem nos está a assistir pela televisão ou pela rádio, nas respectivas páginas da TV da Amadora ou da telefonia da Amadora. Esta é uma edição muito especial, uma edição que assinala o 36º aniversário do município da Amadora. A convidada é, não menos especial, a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Dra. Carla Tavares. Convidámos também para esta edição o engenheiro Orlando Almeida, primeiro Presidente da Câmara Municipal da Amadora, que, com enorme mágoa dele e nossa, por motivos estritamente pessoais, não pôde estar presente. Dra. Carla Tavares, Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sr. Muito boa tarde. Naturalmente, cumprimentar as pessoas que a esta hora e no sábado se dedicaram a este espaço e a todas as que estão a vir lá em casa um cumprimento também muito especial. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado nós. Esta, como eu já disse, é uma emissão especial, vai ter um modelo ligeiramente alterado. Obviamente vamos falar de alguns temas da atualidade, mas não podíamos evitar, nem queríamos deixar de falar da Amadora. E é por aí mesmo que vamos começar pela Amadora. Recuemos 100 anos e vamos encontrar uma Amadora com 4.000 habitantes. Atualmente tem mais de 171.000, com um pico em 91 de 182.000 habitantes. Ao longo destes 100 anos, duas enormes explosões demográficas, nas décadas de 50, 60 e 70, 80, ambas duplicaram por si a população da Amadora. Em 40 anos, aumentou 8 vezes a população. Cada uma destas explosões demográficas teve características muito próprias, cada uma delas teve choques culturais e de integração inerentes às origens da população. Num território que tem apenas 24 km², ou seja, é quase metade da vizinha Oeiras, de onde nascemos, e com praticamente o mesmo número de habitantes, esta multiculturalidade e esta multietnicidade é uma imagem de marca da Amadora, faz parte da nossa gênese? Claro que sim. Eu acho que esse é o nosso grande desafio todos os dias e é, sem sombra de dúvida, a grande marca da nossa cidade. Temos encarado ao longo destes 36 anos de cidade como algo positivo, que nos desafia todos os dias, naturalmente. As questões de integração também estão sempre presentes e associadas às questões da diversidade. É uma característica do Conselho, mas que eu pessoalmente, enquanto amadorense, enquanto Presidente de Câmara, considero uma característica positiva. Muito bem, mas já que falamos de marca da Amadora, explique-nos a marca da Amadora, a nova marca da Amadora. É uma história que eu acho que todos estes processos têm uma origem. Nós, em termos de município, temos diversas áreas de intervenção e, em determinado momento, sentimos que, para além da imagem institucional, da nossa representação da cidade, naturalmente é a nossa imagem institucional, faria sentido podermos uniformizar também de alguma forma as diferentes logos que existiam dos diversos serviços, das diversas iniciativas, e assim nasceu este processo de transformarmos o A da Amadora, naquela que é agora uma marca uniforme dentro dos serviços da Câmara. É um processo que está a ser feito de uma forma gradual, foi preciso uniformizar também um conjunto de formulários e de mecanismos internos, mas essencialmente encontrar um A, que é o nosso A, o A da Amadora, como já disse, um A moderno e que espelhe também o que a cidade é, uma cidade moderna, naturalmente. Uma das críticas que têm feito é a atuação da Câmara no bairro de Santa Filomena e pelo facto de, alegadamente, aqueles terrenos pertencerem a um fundo imobiliário e, como tal, poderem existir interesses na limpeza do terreno. Como reage a essa crítica? Vamos por partes. Primeiro, retomo àquilo que dizia há pouco. O que o município está a fazer e o que eu, naturalmente, enquanto Presidente de Câmara, continuo empenhada, é na erradicação de todos os bairros degradados do Concelho. Nós estamos a trabalhar ao abrigo do Programa Especial de Realojamento. Eu recordo que o município da Amadora foi o último município das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto a assinar o acordo de adesão com o Governo, só o assinou em 1995, o que significa que quando muitos municípios, nomeadamente aqui ao lado, o município de Oeiras já estava numa fase muito avançada do processo de erradicação e de realojamento das famílias, nós aqui ainda não tínhamos sequer feito a assinatura do contrato. Temos, ao longo dos últimos anos, feito um esforço muito grande financeiro, uma vez também, como é sabido, foram cancelados todos e quaisquer apoios do Governo, quer ao nível dos programas habitacionais, quer ao nível do financiamento relativamente às questões do realojamento de todos os agregados. E por isso, naturalmente, é um processo em que estamos empenhados. Santa Filomena não é diferente do que foi as Fontainhas, do que foi o Bairro Azul, do que foi o Alto dos Trigueiros
ou do que foi a Ribeira da Falagueira, que todos que estamos aqui, por certo, conhecemos bem, dos diversos problemas que foram existindo, incêndios, inundações, nomeadamente no início dos anos 80, eu recordo-me, era miúda na altura, dos meus pais muitas vezes virem trazer cobertores e leite. Nos 3, 4 anos tivemos mais de uma centena de providências cautelares e de ações judiciais que tiveram sempre subjacente a questão da propriedade dos terrenos. Nunca, em nenhum momento, o município não teve, ou seja, o município perdeu essas ações, que foram interpostas por terceiros, e o município nunca foi, por parte dos tribunais, dito que o município estava numa situação de atuação irregular. Temos consciência que não estamos. Naturalmente que na maioria destas situações, e como todos sabemos, o nosso património em termos de terrenos é diminuto, ou quase nenhum. Falamos de atuação em terrenos privados, mas é isso exatamente que o Programa Especial de Realojamento prevê, que este município assinou, como já disse, só em 1995. Mandata as autarquias para a intervenção ao nível do realojamento e das demolições. Este trabalho é feito em articulação, em termos de registros agregados, agora com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Por isso nós, por cada casa que fazemos a demolição, cada barraca que fazemos a demolição, naturalmente tem que corresponder a resolução da situação habitacional, entrada ou saída da Amadora ali na zona da Venda Nova, ou são bairro das Fontainhas, ou, como já disse há pouco, a Ribeira da Falagueira, ou a Azinhaga dos Besouros, que hoje também já não existe, e que foram intervenções que foram sendo feitas ao longo dos anos. A diferença para os dias de hoje é que não eram tão mediatizadas como tem sido o processo de Santa Filomena, que curiosamente, por exemplo, com o Estrela da África, que foi um bairro que está na sua fase final de erradicação, e se passarmos por lá, na zona onde está agora a Junta de Freguesia das Águas Livres e onde esteve o Tribunal, percebemos já a diferença e a intervenção e o trabalho com os agregados que tem sido feito. Não foi tão mediatizada como tem sido Santa Filomena. Agora, continuarei sempre a ser absolutamente clara enquanto Presidente de Câmara. Esta, para mim, é uma das prioridades. Considero que é absolutamente essencial que as pessoas tenham condições de habitabilidade e é absolutamente essencial para a Amadora mudar esta imagem que tem, negativa, que é o facto de ter, num território tão pequeno e ter tido num território tão pequeno, um conjunto tão vasto de bairros degradados. Nós tínhamos 34 bairros, neste momento temos 10, e eu recordo que neste processo, por exemplo, a Cova da Moura nem sequer está recenseada no Programa Especial de Realojamento, não foi por opção na altura recenseada no Programa Especial de Realojamento. De toda a zona da Cova da Moura, apenas cerca de 53, 54 agregados estão recenseados no Programa Especial de Realojamento, por isso todo o resto não está. Nós nem contabilizamos em termos de trabalho e de estrutura, porque também temos que estruturar financeiramente para ser possível, como já disse, fazer este processo, e continuaremos a fazê-lo. Entendo que é absolutamente essencial para as pessoas que ali vivem, que desde 1993 estão recenseadas e naturalmente têm expectativa de ter apoio para a resolução da sua situação habitacional, e porque considero que é absolutamente imoral que em pleno século XXI as pessoas vivam nas condições que vivem, por exemplo, no 6 de Maio ou que viviam em Santa Filomena. Muito bem, e já que utilizou a expressão má imagem, 6 de Maio, Santa Filomena, Cova da Moura, por exemplo, são apontados como focos de criminalidade que colocam a cidade em estado de sítio. Partilha desta opinião? Não, de todo. Não partilho dessa opinião. Eu acho que nesses sítios, como no centro da cidade, como em todas as grandes cidades, há gente boa e às vezes há gente menos boa, como acontece em qualquer local. Não é verdade? Se assim fosse, e atendendo à nossa realidade de concelho, que partimos deste processo, como já disse, em 1993, e atendendo ao número de bairros significativos que tínhamos na cidade numa área tão pequena, com certeza que nós teríamos todos os dias problemas. Isso não é verdade. E eu acho que é uma questão que nós todos temos que fazer um esforço por desmistificar. Nestes bairros há gente muito boa, que trabalha de sol a sol, que faz um esforço imenso para educar os seus filhos, imenso para ter comida na mesa todos os dias, e acho que também nos compete a nós, Câmara, organizações da cidade, forças vivas da cidade, desmistificar. A Amadora tem, naturalmente, as fragilidades que tem qualquer cidade de grande dimensão e urbana, como é o caso da cidade da Amadora. Bem, antes de irmos para o próximo tema, e o próximo tema acaba por estar encadeado com este, só recordar que quem está aqui também pode colocar questões, quem está em casa pode fazer o mesmo através da página da TV Amadora ou da página da Telefonia da Amadora. O que estava a dizer leva-nos a um outro tema em relação ao qual já tivemos a oportunidade de ter, por diversas vezes, várias conversas. A Amadora tem tendencialmente, aliás, eu diria mesmo, o termo correto é tendenciosamente, uma má imprensa. Tudo o que é mau, mesmo que não se passe na Amadora, é publicado como se fosse na Amadora. Por exemplo, uma célebre e manhosa notícia que dizia Carnaxide arredores da Amadora.
A má imprensa contribui de forma drástica para um certo estigma, por que não dizer para uma má fama que a Amadora tem da população. Como encara, como justifica e o que pensa fazer para contrariar este estigma? E esta má imprensa? A competência ou a incompetência dos órgãos de comunicação social, naturalmente, não consigo justificar, nem me compete a mim fazê-lo. De facto, e não basta às vezes, eu acho que já todos nós que estamos nesta sala tivemos a oportunidade de assistir a notícias que passam às vezes nas televisões e que aparece a imagem até do edifício municipal, já nem agora reabilitado, mas do antigo edifício municipal, quando muitas vezes as situações nem são no Concelho da Amadora. Não consigo justificar o porquê, nem acho que a imprensa saberá naturalmente a forma como divulga o que vai acontecendo. Nós temos feito um esforço grande nos últimos anos. Obviamente que nós temos consciência que hoje a comunicação e a forma como comunicamos é absolutamente essencial também para reduzir este estigma, que eu não partilho da sua opinião. Eu acho que ao longo dos últimos anos tem vindo, nos últimos 4, 5 anos, tem vindo a reduzir. As pessoas chegam à Amadora e já dizem que a cidade está diferente. Já temos conseguido, muitas vezes, passar um conjunto de ações e de iniciativas e de boas práticas que são feitas não só pelas autarquias, mas principalmente e também pelos diversos parceiros que estão na cidade e por esta rede de atores que temos na cidade da Amadora, porque a gestão de uma cidade não se faz só com a Câmara ou com as juntas de freguesia, faz com todos os atores municipais e que são muitíssimo variados, felizmente, e nesse aspecto a Amadora tem uma enorme riqueza. É verdade que muitas vezes, eu acho que cada vez menos, sinceramente acho que cada vez menos, tenho mais essa consciência agora nos últimos 2 anos, desde que assumi funções de Presidente de Câmara, porque naturalmente a minha rede de contactos e de reuniões e de estar até com outros colegas Presidentes de Câmara é diferente da que era até assumir estas funções, e acho que nos compete a nós todos, não só à Câmara, compete a nós individualmente enquanto cidadãos, compete às organizações da cidade. Acho que todos temos um papel importante, naturalmente, em ajudar a desmistificar uma imagem que eu, pessoalmente, não entendo, acho que não corresponde à realidade, não me vejo nessa imagem da Amadora, não me revejo enquanto amadorense nessa imagem da Amadora, e acho que todos temos um papel importante também, enquanto cidadãos, a ajudar também nesse processo. A comunicação social tem a sua forma de estar e a sua forma de funcionar, naturalmente, e eu não consigo justificar do porquê, nem naturalmente me compete a mim fazê-lo. O que lhe posso dizer é que nós temos procurado sempre, e essa é uma preocupação, naturalmente, em ajudar a desmistificar, enquanto Câmara, naturalmente, temos aqui um papel de grande relevância, a desmistificar essa imagem que existe relativamente ao Concelho da Amadora, porque não corresponde à verdade. A Amadora tem uma agenda de iniciativas em diversas áreas enorme. Cobrem não só todo o espaço geográfico da Amadora, como também um enorme leque horário. Com honrosas exceções, tem-se verificado que a noite parece ter deixado de ser apetecível para os amadorenses. Esta é uma situação condicionada pelo conto prévio à má imprensa ou estamos a falhar a nível da comunicação? Como trazer as pessoas para a rua? Nós temos procurado fazer diversas iniciativas, principalmente quando o tempo nos permite, por forma a que as pessoas possam viver a cidade e dar vida à cidade. Porque eu acho e acredito genuinamente que se queremos ter uma cidade mais segura, nós também só conseguirmos se tivermos as pessoas na rua. Isso ajuda naturalmente. O comércio fecha cedo, e todos sabemos que isso é um facto. Às vezes tomar um café em algumas zonas da Amadora é uma verdadeira dificuldade, e isso é um processo que nós temos que ir tentando inverter. Nós procuramos cada vez mais ter iniciativas à noite, como sabe, aliás, este ano tivemos novas experiências com o cinema ao ar livre, com diversas iniciativas que ocorreram fora dos espaços físicos dos equipamentos municipais, com música na rua. Procurámos mesmo o 11 de setembro foi uma sexta-feira, e que para além dos concertos ter um conjunto vasto de animações no centro da cidade, que permitisse que as pessoas se envolvessem também, ou que pelo menos estivessem na rua. E isso nós continuaremos naturalmente, não só a Câmara, como um conjunto de outras organizações na cidade, empenhados em conseguir. Mas também eu acho que nós, também nisso, não podemos estar sempre, porque não é só aqui. Com honrosa exceção, se calhar, feita à cidade de Lisboa, que tem características muito próprias, nós temos outros concelhos aqui à volta, onde também à noite, porque nós de facto estamos ao lado de Lisboa, e cada vez mais estamos ao lado de Lisboa,
E, de facto, as pessoas optam, têm uma oferta muito diversificada. Temos uma rede de acessibilidades e de transportes fabulosa que nos liga a Lisboa. Vamos ter o metro, dentro de muito pouco tempo, também a ligar à ferrovia e a chegar à Reboleira. As obras já recomeçaram. Em fevereiro é previsível que todo o processo, que essa grande obra esteja finalmente concluída, porque teve, na nossa opinião, também demasiados anos parados face ao investimento de quase cerca de 45 milhões que já estava feito na construção e na ligação do metro à estação da Reboleira. E pela parte da Câmara e naquilo que entendo que é também a nossa missão na cidade, continuaremos naturalmente a desenvolver um conjunto de iniciativas que nos permitam potenciar, nomeadamente às zonas que é mais fácil, às zonas que são mais dormitórias, às zonas que são mais centrais da cidade. Nós vamos também, agora, muito proximamente, iniciar no próprio Logrador dos Recreios uma intervenção de requalificação, porque também é uma área que temos procurado apostar, no sentido de também potenciar aquele espaço para fazer um conjunto de iniciativas à noite, como já fazemos aqui, como já fazemos em frente à Biblioteca Piteira Santos, como já fazemos na Casa Rocameiro, como já fazemos em frente à Casa Aprígio Gomes, para termos também mais um espaço na zona central da cidade que nos permita ter todas as condições para podermos desenvolver mais iniciativas de rua. Sr. Presidente, essa sua resposta calhou mesmo bem, porque me permite fazer o comentário que eu vou fazer a seguir e a pergunta que eu vou fazer a seguir. E que está ligado diretamente com este tema que não consigo ignorar. Eu já não participo até iniciativas da Feira do Livro há quase 30 anos. E foi para mim uma surpresa muito desagradável voltar a participar nestas iniciativas e encontrar uma Feira do Livro que fecha as portas ao pôr do sol. Como é que nós podemos pôr pessoas na rua quando, ao pôr do sol, elas deixam de ter a oferta da Feira do Livro, por exemplo, e das iniciativas à volta da Feira do Livro? Quando aquilo que procuramos é fazer precisamente o contrário, é tirar as pessoas de casa depois de jantar. Pensa fazer alguma coisa a fazer para recuperar o glamour e a referência que estavam associados à Feira do Livro da Amadora? Jacinto, isso eu acho que é uma reflexão que nós temos feito nos últimos meses, principalmente pela dificuldade que já foi este ano organizar a Feira do Livro. Nós sabemos que estas áreas, e a Amadora não é exceção, todos, por certo, conhecemos até outras experiências, outras realidades e outras experiências e outros caminhos que se estão a tentar encontrar noutros municípios, porque, de facto, nós vivemos neste momento uma crise profunda que afeta, essencialmente, aquilo que as famílias entendem que não é absolutamente essencial no seu dia-a-dia. E a cultura é dos primeiros sítios onde a maioria das famílias, e aqui, se calhar muito a classe média, teve necessidade de se ajustar. E tem sido muito difícil, e este ano foi particularmente difícil, como imaginam, não é nada agradável para mim enquanto Presidente de Câmara e enquanto amadorense, vir para, e tive a oportunidade durante a preparação prévia, quer da Feira Arte, da Feira de Arte Contemporânea e da Feira do Livro, de conversar com o Sr. Vereador, que ia naturalmente ouvindo aquilo que eram as preocupações dos serviços, e não é para mim agradável, naturalmente, que também já conheci a Feira do Livro noutros tempos, não nestas funções, mas não deixei de a conhecer, chegar aqui e ver que temos tão poucos livreiros e mesmo os alfarrobistas estão num número muito mais reduzido do que era habitual. E isso é uma questão que nos preocupa. Nós já, daquilo que dependia de nós em termos de isenção de pagamentos, já fizemos tudo o que podíamos, porque já isentámos. Tudo o que tem a ver com o policiamento, nós asseguramos um horário absolutamente alargado. Agora, de facto, as pessoas também têm muitas vezes dificuldades em pagar aos seus próprios recursos que estão nos stands. Aliás, eu recordo que há 2 anos, salvo erro, a Junta de Freguesia aqui da Venteira fez uma iniciativa que, se calhar, por certo, todos recordarão, que era o Venteira à Noite, em que as lojas da Santos Matos, e fez diversos, mais do que um fim de semana, ao que me recordo, estavam abertos. E nós não conseguimos cativar sequer os stands da Feira do Livro para acompanharem a abertura do comércio local, e as justificações são quase sempre as mesmas. Isso obriga outros tipos, mais recursos, obriga muitas vezes a subsídio de refeição, que é o jantar, obriga muitas vezes a um pagamento acrescido às pessoas que estão aqui nos stands da Feira do Livro. Naturalmente que nós temos que encontrar aqui uma solução. Eu acho que este ano, e este espaço onde nós estamos, toda esta zona do Delfim Guimarães, é uma zona de excelência da cidade, é o sítio por excelência para fazermos estas iniciativas. Estamos neste momento a ver já que caminhos trilhar para o próximo ano, porque naturalmente percebemos que temos que tentar revitalizar a Feira do Livro. Aliás, e que se calhar muitos que estão aqui, outros que estão a vir em casa, tiveram a oportunidade de ir à grande Feira do Livro de Lisboa. O que é que vai acontecendo também é que uma ou duas editoras acabam por ter grande parte do monopólio da feira, porque cada vez também é de facto mais difícil, mesmo a grandes organizações, como é o caso da Feira do Livro de Lisboa, ter o dinamismo que se tinha há 5, há 6, há 7 ou há 8 anos atrás.
Eu, pessoalmente, enquanto Presidente de Câmara, não quero acabar com a Feira do Livro, como é óbvio, nem desejaria que isso acontecesse. Acho que é importante para a cidade, faz parte daquilo que é a nossa história cultural também da cidade. Fomos sempre ajustando os tempos. Também é verdade que nos últimos anos as questões climatéricas também pregaram aqui algumas partidas, porque tivemos, acho que não houve nenhum ano que nós em outubro não tivéssemos graves problemas com as chuvadas que aconteceram. Mudámos, fomos juntamente com os livreiros trabalhando no sentido de até aproximar mais àquilo que são as festas da cidade, com a necessidade que houve também de ajustar com a própria Feira Arte, não é? Porque as duas é importante para a Feira Arte e é importante para a Feira do Livro que os dois momentos aconteçam em simultâneo, porque traz mais público e, naturalmente, isso é fundamental que aconteça. Puxámos-la mais, estão recordados, ela normalmente era inaugurada entre ali o 6 e 7 de outubro, este ano já foi muito mais cedo, o ano passado também já tinha sido mais cedo. Temos vindo a puxar esta iniciativa para dentro do mês de setembro e para dentro das festas da cidade. É verdade, como já referi, a preocupação com as questões climatéricas também tem estado em cima da mesa e temos que tentar encontrar aqui uma solução que não é fácil. Eu não vou dizer aqui que vamos ter uma Feira do Livro como tínhamos há 10 anos atrás, porque não me parece de todo que isso seja possível. O que eu posso dizer é que, naturalmente, enquanto Presidente de Câmara, me preocupa, não quero que a Feira do Livro acabe e estou disponível, estou de mente aberta para tentarmos encontrar aqui as melhores soluções que possam ajudar a revitalizar esta nossa Feira do Livro. Agora também temos que ser pragmáticos e não termos aqui ilusões de que vamos conseguir mudar aqui um mundo que ninguém está a conseguir mudar em outro concelho, porque a realidade que nós temos aqui são realidades que tenho acompanhado e tenho partilhado até com outros Presidentes de Câmara, que estão a acontecer também noutros municípios e que, em alguns casos, de um município em concreto, levou até à atribuição, no fundo, quase da gestão não, mas da Feira do Livro a uma editora. Nós estamos a discutir se esse é o caminho ou não, exatamente. Estamos a discutir, não me parece também que esse seja o caminho, sinceramente, mas temos que tentar encontrar aqui uma solução, conscientes que vivemos um momento que também, para esta área comercial, para esta área cultural, é um momento de crise e é um momento de dificuldade que se reflete, naturalmente, também depois nas edições que vão acontecendo nos diversos municípios da Feira do Livro. A cultura é uma aposta forte do Executivo ou é o parente pobre? Não, não é o parente pobre. A cultura é uma aposta forte do Executivo. Nós temos feito um conjunto vasto de iniciativas que são visíveis até pela agenda cultural que trimestralmente divulgamos à cidade e, naturalmente, que não é um parente pobre do município. Obviamente que há um momento que marca muito o orçamento municipal na área da cultura e que marca também a cidade, e aqui falamos, naturalmente, do Festival Internacional de Banda Desenhada, que é uma referência nacional e internacional, o festival que acontece na Amadora, mas há um conjunto vasto de iniciativas que acontecem nos diversos equipamentos municipais e que, naturalmente, a Câmara continuará empenhada em que aconteçam. Aliás, já agora em outubro vamos ter também uma grande exposição que vai ser feita na Academia Militar e nas trincheiras da Academia Militar sobre a guerra e estamos neste momento a desencadear um conjunto de contactos, conseguirmos também, uma vez que a cidade da Amadora está muito ligada às questões da aviação, podermos em 2016 também ter uma exposição que marque também a Amadora e marque a área metropolitana nesta área. Mas não é de todo, nunca foi o parente pobre e não é de todo o parente pobre da Câmara Municipal da Amadora em termos de investimento. Nosso ouvinte Joana Gonçalves coloca uma pergunta. Mas existe programação na cidade? O problema é que as pessoas não sabem. Olha, nós às vezes discutimos muito isso entre nós, equipa, não é? Porque eu tenho uma equipa, sou um rosto de uma equipa que naturalmente discute estas questões. Que é nos dias de hoje, em que as redes sociais têm aqui um papel determinante. A Câmara tem um Facebook onde divulga as iniciativas municipais, tem uma agenda municipal que é divulgada na sua página e é divulgada também no seu Facebook institucional, o Facebook da Câmara, tem um boletim municipal e por isso nós procuramos chegar a diversa informação, é disponibilizada às juntas de freguesia, às instituições, nomeadamente às instituições da cidade, que acolhem pessoas e que diariamente têm munícipes que se dirigem à instituição nas mais variadas valências. Por isso eu acho que nós temos feito e temos procurado acompanhar aquilo que é uma era de modernidade, no sentido de procurarmos divulgar o melhor possível também as nossas iniciativas, e acho que o temos feito da melhor forma, não de forma pior do que o fazem os outros municípios. Eu acho que muitas vezes é todos nós, e eu acho que acontece com todos, somos soterrados com tanta informação que recebemos de tantos sítios, que
que às vezes, e muitas vezes temos dificuldade em fazer a triagem de tanta informação que recebemos dos mais variados sítios, não é? Basta abrirmos a nossa caixa de correio e cai-nos um monte de papéis ao colo e nós, normalmente, quase já nem dá tempo de folhear todos, não é? Pega-se em tudo e caixa ao lixo, porque é tanta a informação que muitas vezes também gera dificuldade em conseguirmos nós próprios triar o que entendemos que é realmente importante. Mas, naturalmente, estes são processos que são sempre evolutivos e a Câmara está sempre disponível para investir, porque é preciso investir também, quando se fala em comunicação, falamos também de investimento na comunicação, e para encontrar outras formas que sejam mais inovadoras ou mais criativas para conseguirmos chegar à nossa população, que é uma população diversificada, naturalmente. Nós também não nos podemos esquecer que temos uma cidade que está a envelhecer, temos uma população, uma realidade de população idosa que não tínhamos há 10 anos atrás e que também idosa, que é preciso também que chegue um conjunto de informação da Câmara, e sob esse ponto de vista também temos ajustado aqui as nossas formas de comunicação, procurando chegar a todos os públicos. Agora não somos nem piores nem melhores que os outros municípios, utilizamos exatamente os mesmos meios, as mesmas formas de comunicação que qualquer Câmara Municipal utiliza, e aqui também, naturalmente, as juntas de freguesia também têm um papel importante, porque também têm as suas formas de comunicação que utilizam e muito bem, e que partilhamos muitas vezes divulgação de comunicação. Ainda este verão foi possível, há um conjunto vasto de iniciativas que acontecem normalmente de junho, final de maio até setembro, início de setembro, nas diversas freguesias da cidade, e por isso juntou-se todas as iniciativas numa divulgação única, já com o objetivo de mais facilmente chegar às pessoas, não dispersar a informação e tentar que a informação das diversas atividades que havia na rua, e falamos sempre essencialmente de atividades de rua, chegassem ao maior número de municípios possível. Quase a terminar o tema cultura, uma última pergunta. O Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem fechou em definitivo ou foi substituído pela BDTEC? Não, o Centro Nacional de Banda Desenhada em Imagem, nós temos a BDTEC a funcionar na nossa Biblioteca Municipal. Eu recordo que a Biblioteca Municipal, quando foi construída, já foi pensada fisicamente para acolher. A Câmara tem, felizmente, uma vasta obra na área da banda desenhada, obra essa que está devidamente guardada e acondicionada num espaço que tem dimensão para a receber e que tem todas as condições para garantir a sua guarda, por isso está na nossa Biblioteca Municipal. Abriu na Biblioteca Municipal também a nossa biblioteca, e neste momento estamos a trabalhar para que aquele espaço continuará sempre a ser um espaço ligado à banda desenhada. Agora, de facto, também era um espaço que já não tinha condições físicas em termos de área, tinha uma cave com todas as dificuldades que isso e com todas as inquietações que nos criava também em termos da guarda das obras de arte, e neste momento as obras estão condicionadas no sítio onde foi construído já há muito tempo a pensar exatamente na guarda em condições de todas as nossas obras de arte. A biblioteca está a funcionar e continuará, e muito bem. Aliás, a biblioteca é um exemplo de equipamento de sucesso que está perfeitamente em sintonia com a cidade, porque é um equipamento que é muitíssimo utilizado pelos nossos jovens e pelos nossos municípios diariamente. Aliás, basta ir lá até antes da biblioteca abrir e já temos sempre um conjunto de pessoas à espera para utilizarem aquele espaço cultural que se tornou, de facto, ainda bem, e era esse o objetivo, um espaço de referência na cidade. Por falar em referências numa cidade com diversidade cultural e ética como tem a Amadora, faltar-nos eventualmente algumas referências ou alguns momentos que possam juntar toda a população em torno de uma iniciativa, e agora passo aqui ao lado de uma iniciativa que, enfim, internacionalmente conhecida, que é o Amadora BD, mas não temos um outro tipo de evento como em tempos memoriáveis ou a Festa da Árvore ou até mesmo o primeiro Festival Aéreo da Amadora em 1917, que não só juntou a todos os amadorenses, como conseguiu trazer à Amadora 12 vezes o número da população que cá tinha para vir assistir. Estamos muito próximos de comemorar esse centenário. Quer partilhar connosco os seus planos para assinalar essa data? Como dizia há pouco, nós neste momento estamos a começar a desencadear um conjunto de contactos no sentido de podermos ter uma exposição. Este ano será da guerra, no próximo ano também na Academia Militar, naturalmente que terá que envolver um conjunto de vastas entidades, e são esses contactos que estamos, de facto, neste preciso momento, desde
a semana passada, porque estamos neste momento a trabalhar também nos instrumentos de gestão para 2016, a desencadear. Nós há 3 anos, e porque tivemos novamente a reedição da Festa da Árvore, que procurámos, porque o 25 de Abril salvo erro calhou um sábado, era feriado e por isso conseguimos, é sempre feriado, mas conseguimos com as escolas e com as forças vivas da cidade alguma envolvência e acho que foi um momento interessante que todos tivemos a oportunidade de partilhar. Agora nós não estamos nem em 1900, não estamos numa época diferente e também temos que ter essa noção e ajustarmos àquilo que é a realidade. Um grande momento que envolva todas as forças vivas da cidade, porque todos hoje têm a sua vida, ainda bem. Eu acho que a cidade não vive centrada na sua Câmara. A Câmara ordena o território, cria pontes, trabalha em rede com os parceiros da cidade, mas felizmente os parceiros da cidade são muitos e basta, por exemplo, olhar para o nosso programa das festas da cidade. Entre ter um dia em que juntamos tudo, eu acho que é muito mais interessante, porque nós, ainda hoje, não é? Eu tanto depressa estive no Rancho Folclórico, temos uma tradição forte na cidade, como tive no grupo de cantares alentejanos, como amanhã estarei nas bandas filarmónicas, como a seguir vou para o desfile das fanfarras dos bombeiros. Por isso eu acho que nós fomos, enquanto cidade, ajustando também àquilo que é a nossa realidade, àquilo que são os diversos atores, que também se organizam, que também fazem um conjunto vasto de iniciativas. Amanhã temos também, na zona do Parque Aventura, a festa intercultural, que vai acontecer a partir das 16 horas. Não temos um momento único onde juntamos tudo, vamos tendo, ao longo do ano, diversos momentos que são organizados, muitos deles pela Câmara em parceria com as organizações locais e com os parceiros da cidade. E entendo que esse é o caminho que devemos continuar a fazer. A cidade não se esgota num dia, ainda ao fim de semana passado tivemos já numa linha um bocadinho diferente os concertos à noite, como teremos sempre no âmbito daquilo que são as festas da cidade, e as nossas iniciativas e a nossa vivência de cidade não se esgota num dia. Porque hoje todas as organizações, e Jacinto sabe disso, têm as suas iniciativas. E bem, a cidade está cá para regular e para apoiar, mas tem vida própria, tem pensar sobre a cidade, tem iniciativa sobre a cidade. E é isso que se deseja de uma cidade moderna. Uma cidade moderna não é uma cidade que a Câmara abraça e sufoca. É uma cidade que a Câmara permite respirar, está cá para ajudar, para ser gestor do território, para ser um parceiro sempre disponível e sempre ativo, mas que não quer sufocar. O que eu quero é que a cidade cresça, continue a crescer, que as organizações continuem a crescer, que as associações continuem a produzir trabalho na cidade. Só assim nós conseguiremos uma cidade mais rica e uma verdadeira cidade. Não tentando a Câmara sufocar todas as organizações e sufocar todas as iniciativas e dizer, bom, isto é a Câmara que faz. A Câmara tem que estar cá para ajudar a fazer, para ajudar a dar os passos, para ser um parceiro. Não para fazer tudo, porque senão não precisávamos de organizações na cidade e nós precisamos muito de organizações na cidade. Quer na primeira infância, quer na área cultural, recreativa, desportiva, na área dos idosos, nós temos felizmente grandes forças vivas na cidade que me enchem de orgulho enquanto Presidente de Câmara e que fazem um trabalho extraordinário. E temos que as deixar continuar a fazer esse trabalho. Então, continuando a fazer esse trabalho, gostava de saber o que sente enquanto amadurense e obviamente, como Presidente de Câmara, quando assistimos ao desaparecimento de clubes emblemáticos da cidade, como foi o caso do Estrela da Amadora e, mais recentemente, a Associação Académica da Amadora e ouve-se que o Clube de Natação da Amadora também não estará em boa situação. O que sente perante isto? Naturalmente que sinto pena e sinto tristeza por terem desaparecido, porque eram marcas da nossa cidade. Nós, quer relativamente ao processo do Clube de Futebol Estrela, quer relativamente mais recentemente à Associação Académica da Amadora, fomos acompanhando esse processo. Eu recordo que a Associação Académica da Amadora era um dos grandes parceiros da Câmara naquele projeto que começou em 2007, 2008, da expressão físico-motora nas escolas do primeiro ciclo, e por isso tentámos sempre até ao fim manter o projeto com a Associação Académica da Amadora, porque sabíamos que era absolutamente essencial também para a Associação Académica da Amadora que fosse um parceiro ou que fosse a entidade parceira da Câmara no desenvolvimento dessa iniciativa. Agora, naturalmente, não se pode responsabilizar nem esta Câmara, nem nenhuma Câmara pela gestão que é feita por quem está à frente dos clubes, da mesma forma que, se esta Câmara entrasse, que não é o caso, porque felizmente tem uma boa situação financeira, se entrasse numa situação financeira caótica ou complicada, naturalmente não iríamos culpar os clubes e as forças vivas da cidade por isso. As pessoas são responsáveis pela gestão dos clubes. Vejo com preocupação, até porque eu sou da Reboleira com muito orgulho, e por isso, como imagina, vejo com tristeza. Eu própria fui frequentadora da Associação Académica da Amadora, eu própria me recordo de ir ao futebol
com o meu avô, e recordo-me bem, em 1991, quando o Estrela ganhou a taça. Naturalmente que vejo com tristeza, mas pouco mais, neste momento, nós podemos fazer do que deixar as administrações de insolvência funcionar e que os processos, naturalmente, continuem a decorrer. Eu não sei se os senhores aí atrás querem fazer alguma pergunta, porque realmente a vossa conversa aqui está a começar. Não sei se é uma pergunta que querem fazer ou se estão mesmo só a falar. Muito obrigado. Sra. Presidente, ainda no campo do desporto, temos que falar do Complexo Desportivo do Monte da Galega. Agora que enfim, já fez correr rios de tinta. Agora que o protocolo com o Estoril Praia terminou, quais são os planos que a Câmara da Amadora tem para aquele espaço, para a área envolvente e, muito em especial, para, enfim, vou-lhe chamar por simpatia, para a pista de tartan? Bom, a utilização que foi feita durante a época desportiva pelo Estoril nunca foi impeditivo, como acho que na altura ficou devidamente esclarecido, que um dos clubes do concelho, que era aquele que precisava de utilizar o espaço, continuasse a utilizar. E continua enquanto teve o Estoril, e continua hoje a utilizar o espaço do Monte da Galega. Depois nós temos essencialmente mais 3 associações desportivas nesta área de futebol. Por um lado, o Damaense, que tem um campo sintético que foi foi pago no município, foi um investimento que foi feito no município no campo do Damaense. Tem o Damai Ginásio, que utiliza as instalações da Escola Pedro Dourei, e tem o mais recente Clube do Estrela, que está, por acordo com a Administração da Insolvência, a utilizar o Campo do Estrela. Por isso o Campo do Estrela continuará a ser, um campo de futebol, que é aquilo que já é hoje, disponível para que os clubes da cidade utilizem. O Amavita já está a iniciar lá, como sempre tem iniciado nos últimos anos, a sua época desportiva, e por isso, sob esse ponto de vista, continuará a ser aquilo que sempre foi, que é um campo de futebol, dos poucos campos de futebol relevados que temos nesta zona mais próxima e nesta zona norte até da área metropolitana, que tem alguns constrangimentos. Aliás, eu recordo-me, tinha assumido há muito pouco tempo funções de vereadora e tinha a área do desporto. Fizemos cá uma prova de atletismo que depois não conseguiu ser homologada pela Associação de Atletismo, porque o vento ali não o permite. Agora ele já lá está e, naturalmente, o que nós vamos continuar a fazer, temos procurado fazer investimento no sentido da manutenção daquele espaço. A relva natural continuará a manter-se enquanto relva natural. Temos equacionado neste momento, não creio que para o ano 2016, a construção em exterior, numa parte de terreno, que naquele terreno todo exterior ao Monte da Galega, nem todo é da Câmara da Amadora, é uma parte pequena, por se podermos instalar ali mais um campo de futebol de 11, até porque temos preocupações com os clubes da cidade e nomeadamente, com um dos clubes que sabemos que está numa situação de utilização de campo mais difícil, por isso é um investimento que estamos a equacionar, e simultaneamente também a intervenção ao nível da questão que colocou da pista de tartan, porque precisa também de alguma intervenção. É sempre um bocadinho discutível se o tartan e o futebol convivem ao mesmo tempo. Muitas vezes os clubes vão-nos fazendo esse lamento, que é muito difícil às vezes estarem a treinar com as pessoas a caminhar ali no tartan. São questões que naturalmente os técnicos do desporto comigo avaliarão e que estamos a avaliar neste momento. Agora o Monte da Galega continuará a ser um equipamento desportivo da cidade e continua, como sempre esteve, nunca deixou em nenhum momento de ser utilizado pelas associações da cidade que necessitavam de horas e que necessitavam de utilizar o campo. Sr. Presidente, termino o tema de desporto com 2 questões. Aliás, a penúltima não é uma questão, vou-lhe só dizer um nome e esperar que o Sr. Presidente diga o que muito bem entender sobre este nome. Ski Parque da Amadora. Ski Parque da Amadora tem um processo de gestão atribuído ao Radical, por isso é um processo que neste momento estamos a tratar com o Radical. No sentido de conseguir... Eu acho que nós temos ali, muito sinceramente, uma questão... Aquele equipamento tem potencial. Ele tem 2 realidades distintas, eu acho. Tinha a questão do skate, que agora não estando coberto, porque não foi possível ao Radical fazer esse investimento e terá que ser a Câmara a equacionar fazê-lo, que é importante. Há um conjunto de jovens, e nós temos um núcleo e temos consciência disso, de jovens, nomeadamente na zona de Alfornel, skaters, e que utilizam esse espaço, e por outro lado tem toda a pista de ski, não permitindo aquela zona construção de raiz, que não é possível naquele espaço, mas eu acho que toda a outra zona do ski tem potencial para ser olhado como um espaço de lazer e de desporto da cidade.
naturalmente há uma entidade gestora e por isso o que nós estamos a fazer neste momento é tentar resolver algumas questões que existem entre a Câmara e a entidade gestora, entre a entidade gestora daquele espaço e a Câmara, no sentido de resolver algumas situações que temos ali e que importa resolver. Também relativamente a esta matéria, mente aberta, se o Radical tiver condições para gerir o espaço, porque não? Temos é que equacionar ali algumas questões e perceber o que é que se pode associar à pista de ski para que aquele espaço tenha naturalmente um dinamismo diferente, mas há um conjunto de situações que importa resolver e é isso que estamos a fazer neste momento, a tentar resolver entre as partes. A São Silvestre vai continuar a ser uma referência na Amadora? Espero que sim, não acho que não há nenhum motivo para que não continue a ser uma referência na Amadora. Estamos, dentro de poucos dias, a começar a preparar todos os processos relativamente à São Silvestre. É uma prova emblemática, já com muitos anos, é a única prova de atletismo que acontece na noite de 31, ou na fim de tarde de 31, por questões muitas vezes também de facilitar a mobilidade das pessoas dentro do concelho, e mesmo assim já não é muito fácil, que naturalmente obriga ao corte um conjunto de vias na cidade, mas é uma prova de referência no calendário também naquilo que é a área desportiva do atletismo e naturalmente que continuará a ser uma prova de referência e que continuaremos sempre a ter a São Silvestre. Obviamente isso é uma questão que nem sequer passa pela cabeça enquanto nem equaciono, quer dizer, São Silvestre existirá naturalmente este ano 2015, como tem existido nos últimos anos. Bem, tem sido notório o empenho na reabilitação urbana, o que nos leva a duas zonas, notório, enfim, mas também criticado, como não podia deixar de ser. Uma questão de estética. Uma questão de estética. A estética é sempre A reabilitação urbana, o que nos leva a duas zonas da cidade que para muitos são uma incógnita, o que é que vai acontecer, o que é que lhe pode acontecer no futuro. Uma delas, a faixa desportiva da Reboleira, onde está o Estrela, onde está a Académica da Amadora, e a segunda, a faixa industrial da Venda Nova. Que planos há para estas duas zonas? Vamos por partes, porque são realidades diferentes. Toda a zona desportiva da Reboleira, onde está a Académica e onde está o Estrela, os terrenos, aquela zona toda é das associações, não é? Ao contrário dos terrenos onde está instalado o Clube de Natação da Amadora, esses sim são da Câmara, e por isso, naturalmente, ali acontecerá aquilo que o PDM prevê, que é manter como zona de equipamento desportivo. E por isso é isso que está no PDM. Penso que sobre essa matéria há um consenso alargado naquilo que são as forças políticas que têm representação na cidade, porque naturalmente também é preciso ouvir as diversas forças políticas e por isso o que eu não estou disponível enquanto Presidente de Câmara é para alterar o PDM por forma a permitir ali mais construção de habitação. E isso tem sido claro, não diz muito que há muita gente para comprar o Estrela, muita gente para comprar a Académica, bom, eu enquanto Presidente de Câmara ou a Câmara, os nossos serviços de urbanismo desconhecem em absoluto todas essas realidades, porque não entrou nenhuma pretensão nem nenhum pedido, por isso isto vale o que vale, também é uma aldeia e às vezes diz muita coisa. Agora, o que a Câmara é e o que a posição que sempre teve, desde que, infelizmente, o Estrela entrou em insolvência, é a mesma que mantém. E o mesmo se aplica relativamente à zona dos terrenos da Académica. Mais construção de habitação, e eu volto a reforçar, mais construção de habitação naquela zona que já é densamente construída e densamente povoada, é uma questão que, enquanto Presidente de Câmara, nem sequer... aí já tenho preconceito. Não estou sequer disponível para equacionar. Então, antes de responder à faixa industrial da Venda Nova, deixe-me colocar-lhe uma questão. Parece muito bem essa predisposição para não haver alteração do PDM. Parece ser um tema que reúne consenso, finalmente um consenso. Não há muitos consensos, infelizmente. Mas isso leva-me a colocar uma questão. Não havendo iniciativa privada para aqueles equipamentos, ou para recuperar aqueles equipamentos, a Câmara vai chamar a si essa responsabilidade ou vamos ter ali uma parte fantasma da cidade? Não vamos ter seguramente uma parte fantasma da cidade. Vamos deixar as coisas correrem o seu tempo. E, naturalmente, a Académica neste momento tem atividade, o Clube de Futebol Estrela também, a zona do campo de futebol do Estrela também, a Académica tem atividade diária, como todos sabemos, aquele espaço, a antiga Associação Académica da Amadora tem atividade diária. Não vivemos, eu acho que este momento de crise também não é um bom momento para tomar algumas decisões. Vamos deixar acreditar que virão dias um bocadinho mais tranquilos em termos também do investimento. E depois vamos equacionar. Não há um processo fechado, as coisas são evolutivas. Nós vivemos neste momento um período difícil para o investimento nesta área, que não quer dizer que daqui a um ano ou dois não tenhamos já uma realidade diferente. Eu volto a dizer, equipamento sim, construção de habitação não. Por isso, vamos deixar também, o equipamento não está fechado, não está ao abandono, não está a ser vandalizado. Se tivesse, naturalmente, se calhar teríamos que ter aqui uma reação ou uma disponibilidade diferente. Não está, felizmente.
E isso permite-nos também deixar que o tempo corra, que passe ou que acalme este momento de crise profunda que se vive, que não é propícia a este tipo de investimento, como todos sabemos, sem nos precipitarmos em decisões que podem hipotecar uma zona que é absolutamente essencial para a cidade e que já está densamente construída, como todos sabemos. Por isso acho que é preciso deixar o tempo correr e perceber, como lhe digo, se fossem equipamentos que estivessem fechados, a ser partidos, a ser vandalizados com problemas diários, naturalmente que teríamos que fazer aqui outro tipo de reflexão. Não é o caso, por isso vamos deixar as coisas correrem. Não há aqui dizer, o que eu volto a dizer o mesmo, construção de habitação, não naquela zona. Agora, naturalmente, temos que deixar os templos evoluírem e continuar sempre a refletir sobre aquela zona, que é uma zona essencial para a cidade, obviamente, não é? Uma das críticas que lhe é feita, aliás, mas não é exclusiva sua, já era feita ao anterior Executivo, prende-se com a excelente saúde financeira da Câmara Municipal da Amadora. Com os milhões que tem depositados no banco, que dizem os críticos que se podia fazer muito mais com eles, que se podia investir em benefício da população. O que lhes responde? Pois, eu tenho muito orgulho em gerir uma Câmara que durante 16 anos teve uma gestão financeira muito equilibrada e de continuar a gerir uma Câmara sempre com uma preocupação. A cidade da Amadora não termina daqui a 2 anos. A cidade da Amadora continuará, independentemente de eu deixar de ser Presidente de Câmara. E o que eu quero para a minha cidade da Amadora é que seja uma cidade que continue a ter investimento, que seja uma Câmara Municipal que tem condições de substituir a Administração Central. E eu dou exemplo de muitas coisas que fizemos e que, se não tivéssemos a situação financeira que temos, não tínhamos conseguido fazer. Nós construímos equipamentos sociais, nós fizemos um investimento fortíssimo na área da educação. Como é sabido, somos o único município que tem todas as escolas em regime normal. Nós estamos a fazer processos de erradicação de bairros degradados unicamente com dinheiros municipais. Nós fazemos reabilitação unicamente com dinheiros municipais porque todos os programas do Governo foram cancelados, mesmo ao nível da reabilitação do parque privado, mesmo ao nível dos programas habitacionais, nomeadamente o PER Famílias, que permitia apoiar os agregados que vivem nos bairros degradados, tudo isso foi suspenso. Nós estamos neste momento a trabalhar com a ARS-LVT na construção dos centros de saúde e em que a Câmara cede terrenos e paga aos centros de saúde. Isso só é possível porque temos esta situação financeira. Não é verdade que tínhamos 70 milhões de aplicações, era bom, 70 milhões são as nossas disponibilidades, as pessoas às vezes baralham um bocadinho. É verdade que temos aplicações, porque entendemos que isso é importante, temos uma gestão cuidada, porque a cidade continuará. Eu, enquanto Presidente de Câmara, estou cá não é para perder eleições, é para as ganhar. Por isso, quanto mais obra fizer e quanto mais coisas grandes fizer, melhor. Mas não é assim que eu vejo a minha cidade. O que eu quero é sair, se tiver que sair daqui a 2 anos, se a população entender que eu não continuo a merecer a confiança, eu quero que quem venha a seguir a mim, seja quem for, tenha condições de continuar a olhar para os amadorenses e continuar a olhar para a cidade e continuar a ser capaz de fazer investimento e ter condições financeiras para o fazer. Ter condições financeiras para substituir a Administração Central naquilo que se entende que são áreas absolutamente essenciais para a qualidade de vida dos nossos municípios. Nós não conseguimos fazer investimentos que fazemos na área social, como já disse, na área da educação, se não tivéssemos a situação financeira que temos, porque todos eles foram feitos, todos estes processos que falávamos há pouco da erradicação dos bairros, são feitos unicamente com dinheiros municipais. E já basta depois o que existe, muitas vezes, por parte do Governo, nomeadamente este malfadado FAM, desculpem a expressão, que nos obriga naturalmente a entregar ao Governo uma Câmara que é bem gerida e que tem eficiência financeira e eficácia financeira, mas tem uma eficiência financeira que tem que entregar ao Governo para verbas municipais para ajudar naturalmente a equilibrar outros municípios ou outras situações, até porque este é um processo inicial que só começou em 2015. A Câmara da Amadora vive de 2 situações: os impostos que todos nós pagamos, que os nossos municípios pagam, e vive daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado. As nossas receitas de urbanismo, como sabem, são residuais, aliás, os documentos da Câmara são públicos e, por isso, são consultáveis, e, naturalmente, só uma gestão preocupada com o equilíbrio financeiro. Eu não acredito que haja muitos presidentes de Câmara que têm condições de fazer o que ainda ontem estamos a fazer para poder assinar um contrato de programa com a ARS-LVT para a construção de 3 centros de saúde que obriga a disponibilizar mais de 3 milhões de euros. Eu não sei quantos colegas meus aqui à volta terão condições para fazer o mesmo. Felizmente, o município da Amadora tem condições para o fazer. Ainda bem que fala em impostos, porque leva-me a um outro tema, e este tema não é recente, mas voltou outra vez à ordem do dia, estranhamente, ou talvez não. Refiro-me ao IMI e à sua redução para as famílias com filhos. Qual é a sua posição sobre este assunto e o que pensa sobre ele? 2 questões. Por um lado,
acho que não posso deixar de reparar, não é um lamento, mas é um reparo, que o Governo aqui faz é, à custa do orçamento das autarquias, é preciso clarificar que o IMI é um imposto que todos pagamos e é uma receita 100% e na íntegra das autarquias. É com esses impostos que nós fazemos investimento na cidade, até porque também, como sabem, as transferências do Orçamento de Estado têm vindo a ser reduzidas significativamente para as autarquias nos últimos anos. E por isso eu acho que não deixa de ser curioso que um governo deste país interfira naquilo que é as receitas e a gestão financeira das autarquias. As autarquias não fazem isso com o governo, não é? Não chegam lá, não dizem, olha, agora os impostos, o IVA que todos pagam, agora nós vamos reduzir o IVA, porque deixa de ser uma receita do Estado, não é? Ninguém faz isso. Por isso acho que é uma medida, e depois já vamos à medida, que não deixa de ser interessante para as famílias, mas que não deixa de ter agarrado uma intervenção e uma ingerência do Governo naquilo que são as únicas receitas que os municípios têm. E até porque há 3 municípios na área metropolitana de Lisboa que nem sequer recebem transferências do Orçamento de Estado. Por isso, que é o caso de Lisboa, de Oeiras e de Cascais. Não têm transferências do Orçamento de Estado. E por isso, esses são, de facto, as suas únicas receitas e são a sua grande fonte de conseguir ter condições para fazer investimento nas cidades. Por isso, feito o meu reparo e o meu lamento, porque acho que não se pode anunciar como uma grande medida que é feita à custa do orçamento de terceiros. Não é a mesma coisa que eu dizer que vou reduzir o meu orçamento familiar, quer dizer, fiquei melhor, mas vou à casa dos meus pais buscar dinheiro. Isto não é forma, acho eu, de trabalhar e nem sequer é correto, eu acho, sobre o ponto de vista de relacionamento que os governos devem ter com as autarquias, que são, naturalmente, e bem, porque também estão cá, porque só nesse trabalho conjunto também, que não se aplica só dentro da cidade, mas que se aplica também com o governo, é que nós conseguimos, naturalmente, melhorar a qualidade de vida dos nossos municípios. Depois temos uma outra questão. Todos os anos, a Autoridade Tributária e Aduaneira, que todos conhecemos pela chamada ATA, disponibilizar os dados aos municípios é sempre um drama inenarrável para conseguirmos fazer, porque quando nós fazemos a proposta dos valores do IMI, naturalmente tem que ser feitas um conjunto vasto de simulações para que naturalmente as façamos com segurança e não ponham em causa aquilo que acabei de dizer e que me orgulho enquanto Presidente consegui ter na minha Câmara, na nossa Câmara naturalmente e na nossa cidade, que é um equilíbrio financeiro que nos permite o investimento. A Amadora já tem das mais baixas taxas de IMI da área metropolitana, nós temos o IMI em 0,37, eu recordo que não temos sequer o IMI no máximo. Neste momento recebemos já no início desta semana, na segunda-feira, os dados do valor patrimonial, do número de agregados relativamente aos 3 escalões que são propostos pelo Governo para que as autarquias cumpram com o dinheiro delas e estamos a estudar neste momento todo o processo. Redução de impostos, sempre que possível, com certeza que sim, desde que isso não ponha em causa a sustentabilidade da cidade. Obviamente que sim. Acho que aqui ainda é preciso fazer um conjunto de reflexões. Nós estamos dentro dos prazos, todos os prazos, os valores têm que ser comunicados até 30 de novembro. Nós estamos neste momento a elaborar o orçamento, por isso naturalmente antes o Executivo vai ter que se pronunciar sobre a proposta de impostos, quer o Executivo, quer a Assembleia. O Executivo vai pronunciar-se dia 7 de outubro, a Assembleia Municipal dia 15, para depois nós podermos incorporar a receita no orçamento. Sem essa deliberação não o podemos fazer e neste momento estamos a avaliar as situações. Eu, pessoalmente, sou defensora de medidas que possam abranger todas as famílias. Nós não sabemos se uma família que tem um filho, ou tem 2, ou tem 3, porque esses dados, naturalmente, não temos acesso, se é uma família muito carenciada, se é uma família carenciada, se é uma família da classe média, ou se é uma família da classe alta. Por isso, nós conseguirmos aqui chegar a uma proposta de impostos, e eu recordo que nós já estamos, Lisboa tem o mínimo, e nós já estamos nos valores mais baixos da área metropolitana relativamente ao IMI, não temos o IMI no máximo. Se conseguirmos chegar a uma proposta que permita baixar o IMI para toda a gente, naturalmente que sou defensora disso, e não por escalões, porque acho que abrange todas as pessoas, independentemente... Temos aqui uma pergunta do António Santos, que diz, a nível do IMI, a Câmara Municipal da Amadora está a pensar fazer também ela a redução consoante o tamanho do agregado familiar. Depreendo das suas palavras que
a existir alguma redução, será geral. Eu, como digo, neste momento não estamos, hoje mesmo o nosso Departamento Financeiro está a trabalhar, estamos a fazer um conjunto vasto de simulações e naturalmente nem diria aqui, porque ainda não tive reunião de Câmara e isso não seria sequer correto da minha parte, enquanto Presidente de Câmara, assumir aqui que será desta ou daquela forma, quando ainda nem sequer conversei com o Executivo, e a Câmara é composta por 3 forças políticas que naturalmente discutem e analisam e se pronunciam sobre estas questões antes de ser submetida à Assembleia Municipal. O que digo e o que reforço é que ainda este fim de semana os dados são de segunda-feira, estamos a trabalhar nos dados, se conseguirmos uma baixa de impostos, naturalmente que o vamos fazer, como temos feito sempre. Recordo que já relativamente às questões do IRS, que é o valor do IRS que pagamos, 5% retorna às autarquias. No nosso caso, abdicámos de 1,2%, que fica com as famílias e nós não recebemos esse valor, por isso sempre que temos condições e que isso continua a garantir a sustentabilidade da Câmara, vamos fazê-lo. Naturalmente que farei tudo o que estiver ao meu alcance na análise financeira de todos os dados do município, no sentido de tentar aliviar a carga das famílias, independentemente de não concordar com a forma como o Governo fez este processo, que é populismo quase, ainda que diretamente, obviamente, é importante para as famílias, à custa daquilo que são os orçamentos dos municípios. Sensíveis à questão, preocupados com a questão, não consigo, ao dia de hoje, nem nunca o faria, mesmo que o soubesse, não o diria hoje, não sei ainda porque estamos, como já disse, a fazer contas, mas nunca o diria hoje, sem naturalmente conversar com a Câmara. Termos um exclusivo, devemos ouvir nos dilemas, mas pronto. Relações de respeito institucional que nós também devemos manter, com não só a força política que represento, mas também com as 2 forças políticas que acompanham a gestão da cidade no Executivo. Têm sido áreas muito acarinhadas por si, sobre as quais eu não lhe vou colocar nenhuma questão, mas vou pedir que nos fale sobre o apoio escolar, o apoio aos idosos e a ação social. São áreas que eu acho, como é público, nos últimos 16 anos, 17 de gestão, o Partido Socialista assumiu como uma grande missão. Quer a área da educação, e sobre esse ponto de vista tínhamos conversa com certeza para mais uma entrevista, não vamos ficar aqui seguramente até à meia-noite, todos sabem que é uma área que é muito cara à cidade da Amadora e que foi muito cara à gestão passada e à presente desta Câmara Municipal, onde demos passos significativos. Nós começámos com 7 salas de pré-escolar, nós temos mais de 100 salas no Conselho, tínhamos as escolas em regimes triplos, hoje temos almoço e lanche nas escolas. Fizemos um caminho imenso nesta área da educação, naturalmente, conscientes que de facto o futuro começa na escola e atendendo até às nossas características de Conselho, quanto mais cedo conseguirmos que os meninos estejam integrados, nomeadamente em equipamentos de jardim de infância, isso facilita a nossa formação e facilita a formação das nossas crianças e dos novos jovens e facilita a vida das famílias, que também é para isso, naturalmente, e é com isso também que nos preocupamos. Por isso a educação continua a ser uma missão. Hoje temos novos desafios, é verdade. Já tínhamos um processo de centralização de competências que alargámos recentemente porque aceitámos mais competências nesta área. Nós hoje que temos o investimento em termos de construção de primeiro ciclo e do pré-escolar está muito estabilizado, mas temos outros desafios. Nós temos das maiores taxas de abandono, a maior taxa de abandono do básico para o secundário ainda dos 18 municípios, e naturalmente temos todos, enquanto cidade, um grande desafio que é a obrigatoriedade da escolaridade durante 12 anos. E isso obriga-nos agora, e estamos numa nova fase de desafios da educação na cidade. Nós temos que apostar no ensino profissional de qualidade, não como seja o pior do sistema, mas no ensino profissional de qualidade, que permita naturalmente a prossecução de estudos sempre que os jovens assim o entenderem, mas que permita também encontrar mecanismos de formação e de qualificação dos nossos jovens que sejam conducentes com aquilo que também é o seu sentir, muitas vezes que é a sua vontade enquanto estudantes que o são. Por isso estamos numa nova fase, empenhados, e por isso aceitámos a descentralização de competências, preocupados com uma oferta formativa que não seja concorrencial num território que é curto e que tem 24 km² e que não devem as escolas concorrer entre si. Bem pelo contrário, nós também temos de ter uma preocupação de não formar para o desemprego, tem que ser um trabalho que tem que ser feito e está a ser feito em articulação com o tecido empresarial da cidade e com aquilo que são as suas necessidades de formação dos nossos jovens. E por isso nessa área continuamos na nossa missão, a educação é uma missão, continuo a achar que é assim que se constrói a cidade, continuo a achar convictamente que é assim também que se vai mudando a nossa imagem de cidade. Na área social, outros desafios. É uma cidade que está a envelhecer, naturalmente, e por isso também temos procurado encontrar aqui soluções sempre em rede, sempre com os parceiros que estão na cidade,
mas encontrar aqui soluções que nos permitam dar resposta aos idosos que estão isolados em casa, aos idosos que não têm suporte de família ou não têm estrutura de família de proximidade que os permita acolher, de uma forma discreta, porque acho que há coisas que têm que se fazer de uma forma mais ou menos discreta. Fomos dos primeiros municípios a ter cadastrado e georreferenciado um trabalho que foi feito com a Câmara, com a PSP, com os bombeiros, com o Hospital Fernando da Fonseca, com as instituições que trabalham os idosos na nossa cidade, georreferenciado às situações que temos idosos isolados, numa mesma base de dados e da mesma forma, que todos pudéssemos ter a mesma informação, preocupados com a situação, por exemplo, dos idosos que têm, ou das pessoas isoladas, que têm serviço de apoio domiciliário, que só existe na maioria das instituições. Nós temos acordos de 7 dias na cidade, mas que são residuais. Lançámos já em 2008 o AMA Sénior, que nos permite prolongar esse apoio aos idosos ao fim de semana, que estão isolados e que tinham alimentação que era entregue em casa só 5 dias, depois ao sábado e ao domingo não havia resposta, porque ainda há também, os acordos são o que são, e a sua especificidade é o que é. Agora, naturalmente, que aí temos um equipamento que já assinámos o protocolo de gestão, sem nenhum financiamento que a Câmara construiu nos Moinhos da Funcheira, a unidade residencial para pessoas idosas, e que nos vai, sem nenhum apoio do Governo, e que nos vai permitir, espero que a partir de novembro, numa parceria com uma entidade da cidade, ter também uma nova resposta para podermos acolher idosos no concelho. E depois, naturalmente, temos procurado com as instituições e junto ao Governo sensibilizar que a institucionalização dos idosos é sempre um processo doloroso, difícil para os próprios e para as famílias, e o que nós temos cada vez mais que apostar, e por isso a nossa aposta num conjunto, nomeadamente no AMA Sénior, é num serviço de apoio domiciliário que permita a pessoa ficar na sua habitação o maior espaço de tempo possível e recorrer, ou a família socorrer-se da institucionalização quando já não tem mesmo nenhumas condições, porque as pessoas estão bem no seu espaço familiar. Naturalmente, para isso precisam de ter serviços de apoio domiciliário que funcionem e acordos que funcionem. Recordo também que mesmo o município da Amadora foi o primeiro município que unicamente com investimento municipal tem uma unidade de apoio ao cuidador, onde eu, se precisar de uma consulta de uma intervenção cirúrgica, de descansar durante 2 semanas, qualquer um de nós pode deixar o seu pai, a sua mãe, os seus pais, por períodos de tempo reduzidos, para que possam descansar, ou muitas vezes as situações que não têm chegado, porque são pessoas que estão a cuidar dos seus pais, necessitam de fazer uma intervenção cirúrgica e não têm depois quem cuide deles. E por isso, sob esse ponto de vista, eu acho que nós temos procurado aqui encontrar soluções de parceria com as entidades da cidade, com investimento municipal, com investimento das entidades também, muitas vezes, que é assim também que as coisas devem funcionar, mas que permita, naturalmente, dar resposta a essa preocupação. Depois temos outras realidades, a realidade fruto do momento difícil que se vive e que o país atravessa e que afeta naturalmente todos nós, e que afeta as famílias. Criámos o Fundo de Coesão Municipal e temos um conjunto de mecanismos, como eu já referi, no sentido de poder apoiar as famílias na parte que o Estado não apoia. E aqui também sabemos que os recursos da Segurança Social têm sido cada vez mais amputados e mais escassos nos últimos anos, e a Câmara da Amadora tem tido, e bem, um papel também de parceria com a Segurança Social, no sentido de poder também apoiar as famílias que estão muitas vezes em situação económica difícil, até porque nós, fruto do momento que vivemos, temos uma nova realidade muitas vezes de situações que chegam à Câmara, de pessoas que estão fora dos tradicionais apoios e dos escalões de apoio que existem e dos tradicionais apoios da Segurança Social, mas não deixam de estar em situação de fragilidade, ou porque um dos elementos do casal ficou desempregado e tem a casa para pagar, tem o carro para pagar, tem os filhos na escola. Muitas vezes, e isso tem sido, é uma realidade que vamos sentir e que sentimos muito nos últimos anos, as reformas dos pais muitas vezes é que servem para apoiar esses agregados, que de repente um dos elementos ficou desempregado, mas que basta um deles ter ainda vencimento para estarem muitas vezes fora daquilo que são os apoios do Estado, e isso não significa que não seja uma família que esteja a passar por um momento complicado, basta ter a sua vida estruturada e ter um conjunto de responsabilidades financeiras com o seu agregado familiar para suportar ao final do mês. Por isso, sob o ponto de vista da educação, uma missão será sempre uma missão
Eu acho que nós só conseguiremos também, muito do que se fez na área da educação, terá seguramente reflexo e tem seguramente reflexos entre os meninos que ficaram muitas vezes entregues a irmãos que, sendo novos, eram mais velhos e hoje podem estar em pré-escolar. Portanto, a capacidade entre a rede pública, a rede privada e a rede solidária do Conselho, e relativamente à área social também. Sempre a preocupação, tanto é que continuamos a fazer investimento unicamente com os municipais na construção de equipamentos que possam naturalmente, e recordo que temos o AFI de Geração, que teve o financiamento municipal, temos o Espaço Amanhã, que teve financiamento municipal, temos a unidade teve investimento municipal. Eu, quando disse que ia deixar falar, não era para acabar com as pilhas do microfone, conseguiu acabar com as pilhas do microfone enquanto falava. Mas estamos quase a terminar a nossa conversa com o Sr. Presidente da Câmara e antes de começarmos a conversa com a cidadã Carla Tavares, há uma última pergunta que lhe quero fazer e que, de certa forma, fará a ligação aos temas da atualidade. É um tema incontornável, a questão dos refugiados. A Amadora está preparada para receber refugiados? Vamos receber refugiados? Nós quando nos associamos a esta plataforma que foi criada, a este movimento de apoio aos refugiados, há um conjunto de mecanismos que temos que cumprir e que acho que devemos cumprir relativamente a cada uma destas famílias. Mais do que acolher a família, e até para, se calhar, não cometermos outros erros do passado, é preciso garantir emprego, é preciso garantir saúde, é preciso garantir a escolaridade se houver crianças. E o que nós estamos, neste momento, a começar a trabalhar, naturalmente que a Amadora está solidária e sensível com este processo, é um processo que voltamos à mesma questão um bocadinho de há pouco. Não é a Câmara sozinha que o vai resolver, nem pode, nem tem mecanismos para isso. O que deve ser feito, e o que estamos a fazer neste momento, é, com algumas instituições da cidade, repartir entre nós responsabilidades. Não porque uns sejam mais responsáveis do que outros, mas porque cada um de nós tem valências que pode acolher a estas situações destas famílias. E por isso, naturalmente, a Câmara da Amadora não está sensível a esta questão e está disponível para se associar a este processo, trabalhando com as instituições, porque é preciso garantir habitação, mas também é preciso garantir, se calhar, uma valência de creche imediata ou uma valência de jardim de infância que não se compadece com os momentos de inscrição em pré-escolar, mas há uma instituição seguramente na cidade que o pode garantir, como é necessário garantir alimentação e com certeza que haverá uma outra instituição na cidade que o possa garantir. Isto dizer-lhe o quê? A Câmara por si só entendo que não deve assumir essa responsabilidade, deve-o assumir com os parceiros que tem na cidade e é isso que estamos a estudar e é isso que estamos a trabalhar neste momento. Sra. Presidente, isso afinal não era a última pergunta. Há mais uma. Garantir a habitação, a educação e o trabalho não é algo que devia ser intrínseco aos que estão atualmente desempregados, aos que não têm casa e aos que não conseguem aceder à educação? Naturalmente, por isso é que estamos cá e que trabalhamos todos os dias. É para tentar garantir a toda a gente, exatamente, esses direitos, que são direitos que todos os nossos municípios têm, e é isso que fazemos todos os dias. Agora, naturalmente, relativamente a esta matéria, também somos sensíveis a esta questão. E acho que a Amadora é uma cidade acolhedora, sempre foi. É uma cidade multicultural, naturalmente que não temos condições para receber 100 refugiados, nem 20, nem 10, mas se conseguirmos resolver ou ajudar a resolver ou a integrar uma família, ou duas famílias que seja, eu acho que a Amadora, enquanto cidade multicultural que é, faz bem o seu papel e sempre foi uma cidade solidária, como se demonstra bem pela explosão demográfica que ainda há pouco falámos. Muito bem. Sr. Presidente, despeço-me de si enquanto Presidente e entregue-lhe o convite para começar a assistir às emissões da telefonia da Amadora. Parabéns, não é? Acho que esta hoje é a primeira emissão. Ainda experimental, em simultâneo com a TV da Amadora, sim, mas digamos que a sério será a primeira emissão de hoje. Muito bem, isto é uma grande responsabilidade, ser experiente na primeira emissão. E depois me despido. Sr. Presidente, Doutora Carla Tavares, bem-vinda. Ouvimos e lemos. Não temos direito a intervalo, não? É tudo seguido. É tudo seguido. E começamos com o mesmo tema que acabámos com o Presidente. Como vê esta situação dos refugiados enquanto cidadã? Naturalmente que vejo com... Eu acho que tudo o que tenho passado de imagens e das mais variadas situações, eu acho que nós não ficamos indiferentes. Todos somos homens e mulheres, todos temos filhos ou temos netos, e o mundo dá muitas voltas. Nós vivemos num país, felizmente, tranquilamente situado à beira-mar,
mas a vida muda muito, não é? Por isso eu, como mãe, quando vejo algumas imagens daquelas crianças, não posso deixar de me arrepiar, porque também tenho um filho com 8 anos. Bem, também imagino se um dia me visse numa situação destas, e tenho a certeza que qualquer um de nós que está nesta sala, independentemente depois de quem é a responsabilidade, se é dos europeus, se é dos americanos, se é dos alemães, eu acho que isso não é isso que importa discutir. Estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de pessoas que estão numa situação de guerra e que estão numa situação de conflito, e naturalmente vejo essencialmente, eu às vezes não sou muito otimista por natureza, e eu acho que quando nós somos pais ou somos mães, ganhamos uma sensibilidade muito diferente para algumas questões. E vejo essencialmente preocupação, às vezes olho para o meu filho e penso, meu Deus, não é? Que mundo é que eu trouxe e como é que vai ser a vida dele daqui a 20, 30 ou 40 anos, não é? Vejo com essa angústia de quem também é mãe, não é mãe assim há tantos anos, vejo com essa angústia naturalmente e com preocupação, com muita preocupação. Porque acho que são situações, tudo o que seja conflitos de guerra, eu acho que são situações dramáticas. Eu não me imagino sequer a conseguir sobreviver com medo, com o pânico, com a necessidade e com a vontade de proteger naturalmente o meu filho, que seria seguramente a minha maior preocupação. Não consigo sequer perceber como é que se consegue sobreviver, passar mundos, não é? Passar países para tentar encontrar uma vida nova, e de facto acho que as imagens que nos têm passado pela frente são muito marcantes. Acho que tínhamos nós as opiniões que tínhamos, sejamos nós de que força política mais próximos sejamos, eu acho que isso tudo se torna perfeitamente secundário nestes momentos. São humanos, é gente como nós. Podíamos ser nós, podiam ser as nossas famílias, podiam ser os nossos filhos. E acho que não, nenhum de nós, eu acho que importa muito pouco a mim, enquanto cidadã, porque agora já não está a falar com o Presidente de Câmara, eu já não é de saber de quem é a culpa, é de facto a situação que me deixa, a mim pessoalmente, e porque sou se calhar uma pessoa um bocadinho impressionável com algumas imagens, me toca profundamente. Vivemos nos últimos 4 anos uma das piores crises sociais que há de memória em Portugal, com o desemprego a atingir números assustadores, com estatísticas a maquiar estágios e ações de formação, com o êxodo de uma das gerações mais qualificadas, com o enorme empobrecimento da população, com um cerrado ataque a pensionistas e reformados e com o famoso e brutal aumento de impostos. Como vê estes últimos 4 anos? Foram difíceis, eu acho que foram muito difíceis, têm sido muito difíceis. Eu acho que há aqui, eu acho que não houve nenhuma geração que não tivesse sido dos mais novos aos idosos, aos jovens, não é? Isso tem sido sempre muito falado nos últimos tempos, não é? Temos a geração mais qualificada de sempre, que já nem equaciona ficar a trabalhar no nosso país, não é? E todos nós conhecemos exemplos. Eu da minha equipa tenho logo 2 ou 3 vereadores que já não têm cá os filhos. Eu tenho enteados que estão a estudar e que nem estão em Portugal e nem equacionam cá ficar. Eu acho que isso é muito preocupante e tudo foi mau sob o ponto de vista de uma classe média que hoje não existe e que foi profundamente asfixiada, de um ataque à área, eu não sou funcionária pública, nem estou aqui para defender os funcionários públicos, mas de um ataque aos pensionistas, de um ataque aos funcionários públicos, de um esbulho mesmo daquilo que são os seus recursos, a questão das reformas. Os meus pais estão reformados, trabalharam a vida toda, trabalharam muito a vida toda e, de facto, hoje custa-me muito ver que não conseguem ter a qualidade de vida que tanto trabalharam para ter e trabalharam muitos anos para a ter. Eu acho que isso não é justo relativamente às gerações que deram tudo a este país e acho sempre que havia outro caminho, que não este ataque em todas as áreas. Na área da formação, pode-se discutir muito o que se foi bom, se foi mau. Nós temos grandes exemplos que trabalham connosco diariamente na autarquia, de pessoas que conseguiram naturalmente reforçar as suas habilitações, certificar as suas habilitações e progredir na sua carreira profissional, que eu acho que isso também é essencial. Nunca somos velhos para aprender, nunca somos velhos para progredir. Por isso, quer na área, em todas as áreas, quer dizer, no corte dos impostos, o IVA, que é uma questão, o IVA das refeições escolares, o IVA na alimentação, são questões que, de facto, acho que é verdade que há um memorando de entendimento, é verdade que havia um memorando de entendimento, quis ir muito mais longe do que aquilo que estava assinado,
e do que estava, ou daquilo que tínhamos que cumprir relativamente à Troika, e temo muito, enquanto cidadã, que demoremos algumas gerações a recuperar deste esforço imenso que está a ser pedido a todos nós e que está a ser pedido a todas as famílias. Acho que vamos demorar muito mais que uma geração para conseguir recuperar. Mas afinal, quem é que gasta acima das possibilidades? O Estado ou os cidadãos? O Estado, ou seguramente, os todos os cidadãos. Não, quer dizer, o Estado gastou seguramente acima das suas possibilidades também, não é? E por isso fala tanto na famosa reforma do Estado. A reforma do Estado é algo que é absolutamente essencial, não é um processo que se consiga fazer no imediato, não é um processo que se faça num ano nem em 2. E acho que há áreas da ação governativa em que nós temos que ter sempre a consciência que estamos... eu não sou Presidente de Câmara, eu estou de Presidente de Câmara. Não é fácil, às vezes, perder essa linha. E nós temos sempre que ter consciência que nós estamos de passagem. Depois de nós viram outros. Depois de nós a cidade continua, os municípios continuam, a vida continua. E há um conjunto de áreas de intervenção que são absolutamente essenciais para o país, que era muito importante que houvesse acordos entre os diversos partidos, independentemente de haver maiorias ou de não haver maiorias. Obviamente, depois chega um momento que é preciso decidir. Eu governo uma Câmara com maioria absoluta e não é por isso que não tento, em algumas áreas, que haja pontes com as outras forças políticas que estão representadas no Executivo, porque acho que isso é absolutamente essencial para a democracia. E há um conjunto de áreas de intervenção do Governo, do nosso Estado, que era absolutamente essencial que os programas eleitorais não se sobrepusessem aos interesses do país e que os interesses políticos não se sobrepusessem a áreas que são absolutamente essenciais para que o país consiga continuar a progredir. Obviamente que nós vivemos, perguntavam-me quem é que gastou mais, ou o Estado. Não, todos nós, eu sou de uma geração que já não arrenda casa. Não é? Os meus pais vieram para a Amadora em 67 e arrendava-se casas. Eu sou de uma geração que arrendar casa é uma coisa que nem existia. Nós comprávamos uma casa, não é? Quando comecei a trabalhar, em 93 ou em 92, quando me casei, o arrendamento era uma coisa que não existia. Tudo era de acesso muito fácil. E é verdade, e todos temos essa consciência, não há... E por isso as famílias tinham condições para o endividamento, todos fomos tendo nas nossas vidas, e foram, com certeza, fazendo os seus endividamentos para estruturar endividamentos no sentido de comprar a sua casa, comprar o seu carro, tudo o que era facilidades em termos de acesso ao crédito nos entrava porta dentro. Mas isso não significa que sejam as famílias as responsáveis por este processo. E o que o nosso Governo faz muitas vezes é dizer, bom, vocês quase que são irresponsáveis porque foram atrás de aquisições fáceis e endividaram-se. Eu não conheço nenhum caso, nenhuma família que tenha comprado uma casa acima das suas possibilidades, tenha gasto mais do que as suas possibilidades, e que o Estado tenha injetado dinheiro no orçamento familiar para pagar essa casa. Portanto, aí o banco vai buscar a casa. Não, mas eu estou-lhe a dizer isto exatamente para desmistificar o discurso que muitas vezes é feito, que as famílias, uma das questões que é recorrentemente, que as famílias se endividaram muito mais do que aquilo que podiam. O Estado não foi um bom regulador, de facto, e permitiu que chegássemos do regulador não das famílias, da sua própria atividade. É a mesma coisa que dizer, bom, mas aqui os grandes responsáveis pelo déficit são as autarquias. As autarquias, está mais que provado, foi quem mais conseguiu reduzir o déficit nos últimos 3 anos. E, no entanto, o Governo continua a dizer, bom, que são, com certeza que há situações e situações, mas no seu grosso das situações, as autarquias ajudaram e muito a conseguir também reduzir o déficit do país. Por isso, o que tivemos muito foi uma ação verdadeiramente cega sobre as famílias, dizendo que são as famílias e colocando nas famílias o ónus da responsabilidade de o país viver a crise que vivia, quando, e volto a repetir, é verdade que há um memorando de entendimento, é verdade que havia um memorando de entendimento, mas também é verdade que se entendeu ir muito mais além do memorando de entendimento. E haveria, seguramente, outro caminho relativamente ao estado do país. Quando as entidades se demitem de zelar pelas suas responsabilidades, nomeadamente quando alguém se apresenta a eleições com um programa que não cumpre, que medidas tomar? Pois, eu acho que isso compete-nos a todos nós. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos o melhor mecanismo e o melhor exercício, que é o voto, o nosso direito de voto. E o mecanismo que temos ao nosso alcance é, de alguma forma, quando vamos votar, avaliar o desempenho
de quem nos governou, e essa é a melhor forma de escrutinar e de validar ou não validar a continuidade. É o que acontece nas autarquias, é o que acontece relativamente ao Governo. O que também vamos sentindo, isso eu acho que é preocupante, é um distanciamento cada vez maior entre a sociedade civil e os políticos, que leva a níveis de abstenção que são verdadeiramente preocupantes, quando acho que todos nós devíamos ter o dever de exercer o nosso direito de voto, fazer a nossa escolha, independentemente de quem escolhemos. Isso não interessa nada. O importante é que nós utilizemos a melhor ferramenta que temos, que a democracia nos deu e que custou muito conquistar, que é o direito do voto. E nunca devíamos deixar de o exercer, de o manifestar, porque é a melhor forma de sancionar ou não aquilo que é o exercício do poder político, seja a nível nacional, seja a nível local. Os políticos deviam ser julgados pelos atos lesivos dos interesses públicos? Eu acho que a Justiça tem julgado, dentro daquilo que lhe é possível, essas situações. Eu acho que sim. Estamos eventualmente em dois níveis diferentes. Em dois níveis diferentes. Sempre que há... Eu não estou a falar do cidadão enquanto político que comete alegadas ilegalidades, estou a falar do político que toma decisões erradas para os interesses públicos. Eu acho que sempre que estejam em causa a gestão da coisa pública, naturalmente que nós temos que ter uma enorme responsabilidade diária da forma como a gerimos. Mas acho que há situações e situações. Eu acho que não colocar uma pergunta dessa forma, há situações em que se justifica, e temos diversas situações que têm sido públicas, das mais variadas áreas, e há situações que possivelmente não se justificará. Nós, quando tomamos uma decisão, uma coisa é utilizar mal os dinheiros públicos, ter um conjunto de mecanismos em volta da utilização dos dinheiros públicos. Outra coisa, e muitas vezes tomam-se decisões, e a mim acontecer-me-á com certeza no dia-a-dia, com base naquilo que é o parecer dos técnicos, com base naquilo que é o parecer dos serviços, e acreditando sempre, porque naturalmente em última instância a responsabilidade é minha e é nossa, que estamos a tomar aquilo que naquele momento é a melhor decisão. Acho que há situações e situações que compete à Justiça avaliar e compete à Justiça desencadear. Coloco então a questão de uma outra forma. Como vê a questão das privatizações, em especial no que se refere à venda de setores estratégicos a Estados estrangeiros, o caso da EDP, por exemplo? Estamos perante um claro e flagrante caso de traição nacional ou não? Eu acho que estamos... Eu, pessoalmente, gosto muito mais que... como é que eu lhe hei de dizer isto? De uma politicamente correto. Eu acho que há setores que são estratégicos... A política já saiu, está cá. Não, mas tem sempre repercussões, não só tenho que pensar 10 vezes antes de responder. Não, eu acho que há setores, e nós temos um exemplo que já lhe dou, que tem a ver com a questão do setor das águas, por exemplo, ou com a questão do setor dos lixos que estamos a viver neste momento. Acho que há questões que são estratégicas e que são absolutamente essenciais, o caso da água, da luz, da recolha de resíduos, que nunca deveriam ser privatizadas. Mas essa é a minha posição, como lhe digo, enquanto cidadã. Aliás, nós estamos neste momento a viver duas situações que são menos públicas, se calhar nós temos procurado fazer algum eco delas, que têm a ver com a privatização da área dos resíduos, uma área onde as autarquias prestam um excelente papel, onde são simultaneamente clientes, fornecedores e acionistas relativamente a toda essa área dos lixos, e onde nós próprios poderíamos ter condições para aumentar capital social. Estamos a falar de uma empresa como a Valor Sul, que é uma empresa perfeitamente lucrativa, que tem parâmetros nas áreas ambientais que são de excelência e de referência face àquilo que são os parâmetros europeus e da Comissão Europeia, e que não foi por isso que não se entendeu passar para um processo de privatização, de alienação de uma parte de toda esta área, sem sequer ter um diálogo coerente e construtivo com os municípios. E depois temos a agregação dos sistemas relativamente à Sanest e à Sintejo, que são outro bom exemplo, naturalmente. Não estamos ainda a falar de uma privatização do setor das águas, mas temo que acabaremos por falar numa privatização de um setor que é absolutamente essencial. Estamos a falar numa agregação de sistemas e voltamos ao mesmo. Sanest é um sistema absolutamente rentável, que tem investimento dos municípios, que tem o investimento de todos nós enquanto municípios, e que agregar um conjunto de sistemas, uns deles que estão em situação financeira estável, que
permite continuar a fazer investimento em tudo o que é absolutamente estrutural e essencial para a prestação de um bom serviço nessa área, com sistemas que estão absolutamente deficitários, para não dizer falidos, não me parece seguramente um bom caminho relativamente a estas áreas. Eu, enquanto cidadã, entendo que há áreas que são absolutamente essenciais à nossa vivência diária e que devem estar nas mãos de Portugal e nas mãos dos portugueses e não serem privatizadas. Bem, não sei se reparou certamente que não respondeu exatamente à minha pergunta, mas como esta é a primeira emissão da telefonia da Amazon... diga lá outra vez. Uma vez foram privatizadas, estamos ou não estamos perante uma situação lesiva para os interesses públicos? Eu acho que sim, mas eu acabo por responder. A partir do momento que entendo que estas são áreas absolutamente essenciais, eu acho que são setores estratégicos para o país, absolutamente estratégicos para o país. Agora, acho que deviam continuar como estavam e não ter sido privatizados, eu respondi-lhe a isso, como acho relativamente à questão da Valor Sul, como acho, não à privatização, porque não houve uma privatização, mas à agregação de sistemas relativamente ao Cassaneste e à Cemitério e respeito. A justiça tem estado nas bocas do mundo e, infelizmente, não é pelos melhores motivos, desde condenações por ressonância da verdade, até julgamento, até pagamento a testemunhas para testemunharem, já se assistiu um pouco a tudo. Portugal tem atualmente um número muito próximo dos 4.000 presos preventivos. Há 41 anos, antes do 25 de Abril, tínhamos aproximadamente 1.400, pouco mais do milhar. Tornou-se um hábito prender primeiro e depois investigar. Concorda? Pois eu, enquanto cidadã, e como cidadã também não deixo de ter funções políticas, por isso essa separação que me pede é muito difícil. A única coisa que lhe digo sobre essa matéria é que confio na Justiça. Ponto. E temos que deixar a Justiça funcionar. Qual delas? A do Pelourinho, a Justiça Popular ou a Justiça da Comunicação Social? Confio na Justiça da Justiça. O poder político tem influência na Justiça? Eu quero acreditar que não. Os casos mediáticos que de vez em quando vão aparecendo servem para nos alertar para uma realidade desconhecida, o que devemos ou podemos fazer para melhorar aquilo que devia ser o pilar essencial de um Estado de Direito, a Justiça. Os casos que vão aparecendo, e que foram alguns nos últimos tempos, naturalmente que nos levam a todos a refletir, não é? Exatamente pela forma como as coisas vão acontecendo ao longo dos processos e que referia há pouco. Agora, a Justiça é uma das áreas e um pilar essencial da nossa democracia e da vivência do nosso país. E por isso acho que todas as posições e todos os estados de alma que pessoas como eu, não é como eu, com funções públicas como eu tenho, devemos guardar para nós. Volto a dizer o que lhe disse há pouco, confio na Justiça e, enquanto cidadã, não posso deixar de confiar na Justiça. Muito bem. Doutora Carla Tavares, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui connosco. Foi o Vemos, Ouvimos e Lemos. Voltamos dia 22 de outubro, às 21 horas, no auditório da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, para mais uma edição histórica, podem crer. Até lá, muito obrigado e boa noite.